Um tipo de meditação que é capaz de tratar diversas doenças mentais e físicas. Parece conversa de galera gratiluz, de jovem místico da nova era, né? E apesar de mindfulness não ser uma panaceia, eu tô aqui neste vídeo justamente para te provar que mindfulness pode sim tratar diversas mazelas mentais e físicas, e eu vou te mostrar as comprovações científicas do porquê e do como isso é possível. Seja muito bem-vindo ao canal Revolução Mindfulness. E esse vídeo ele está presente numa outra versão no curso, que é na verdade um clube de assinatura de meditação, em que você pode também fazer parte. Inclusive, você fazer parte ajuda com que esse canal se mantenha ativo, ajudando aí centenas de milhares de pessoas todos os dias. Se porventura você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Sheila Drummond, eu sou psicóloga, mestre em mindfulness, sou especialista em yoga também. Guardo um tanto de outros cursos e formações que são importantes, mas aqui eu não estou aqui para falar sobre o meu currículo e estou aqui, na verdade, para te mostrar as comprovações científicas de mindfulness em diversos transtornos. Inclusive, a começar sobre isso, você já deve saber que a prática de meditação e principalmente a prática de mindfulness, que tem sido cada vez mais difundida, é muito eficiente para melhorar o teu autoconhecimento, cria impactos importantes e benéficos na tua saúde mental. Mas será que você sabia que a meditação e a prática de mindfulness também podem ser utilizadas como formas de tratamento para diversos transtornos? E é claro que quando a gente fala sobre isso, não é qualquer prática, né? Não é assim, tipo, tô sentindo ansiedade, então vou buscar uma prática de mindfulness para ansiedade e isso eu vou estar tratando a ansiedade. Não funciona bem assim. Vale lembrar também que quando falamos sobre tratamento de doença mental ou de doença física, a gente está falando sobre um campo de atuação profissional que é comedido, né? Ou seja, não entregue a sua saúde mental ou a sua saúde física para qualquer pessoa sem informação. E especialmente quando falamos sobre tratamento na área da saúde mental, isso é tão importante porque requer um estudo aprofundado sobre a pessoa, né? Freud já dizia que ele conhecia a depressão cada vez mais, na medida em que ele ia conhecendo como a depressão se manifestava em cada pessoa, porque a cada pessoa era uma nova depressão. Isso significa que os transtornos mentais, eles podem surgir e se manifestar através das pessoas de uma maneira bastante única e subjetiva. E por isso os tratamentos devem também seguir à risca essa subjetividade. Ou seja, precisa de um estudo muito aprofundado a respeito da pessoa para delimitar qual tratamento vai ser melhor para cada caso. Existem diversas técnicas de mindfulness, para diferentes casos, e lá no portal, no Clube Revolução Mindfulness, eu vou te direcionando para essas práticas. Neste vídeo, eu vou te trazer uma visão muito mais abrangente sobre a eficácia de mindfulness em diversos transtornos. E nós podemos, no decorrer de outros vídeos, ir aprofundando as evidências dentro de cada um dos transtornos. E para isso, claro, eu quero contar com a tua ajuda. Você pode escrever aqui nos comentários sobre quais outros transtornos, ou se você quer expandir a visão da eficácia científica de mindfulness dentro de algum dos transtornos que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Muito bem, nesse vídeo, então, você vai ver que mindfulness é bom para depressão, bipolaridade, transtornos de ansiedade, transtorno de alimentação, abuso de substâncias, transtorno de personalidade, insônia, oncologia geral, enfermidades cardiovasculares, dores e doenças crônicas. Muito bem, a gente vai abordar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre cada uma das evidências que a gente tem hoje na ciência, lembrando que eu vou citar um estudo dentre vários outros estudos, e para você que está dentro do Clube Revolução Mindfulness, você vai encontrar aqui embaixo uma fichinha com todas as referências aí, caso você queira aprofundar, ler, ter acesso aos artigos que eu menciono aqui nesse vídeo, tá bem? Muito bem, vamos começar então falando sobre os transtornos mais comuns, tá? Então, trouxe aqui para você um estudo específico falando sobre o efeito da terapia baseada em mindfulness nos
transtornos que a gente chama de ânimo. Esse estudo comprovou que mindfulness tem uma magnitude de eficiência de 0,95. E eu vou precisar te explicar rapidamente sobre o que isso quer dizer. Para falar um pouco sobre a magnitude de efeito, eu vou adentrar aqui contigo num assunto de psicometria, que é uma ciência dentro da psicologia que busca medir os estados psicológicos. Logo, quando a gente fala sobre a magnitude de efeito, a gente está falando sobre a eficácia que uma técnica ou um conjunto técnico pode ter em alguns casos específicos. Inclusive, eu trouxe aqui para você também as medidas de referência que nós temos, tá? Então, quando falamos aí sobre valores de magnitude de efeito menor que 0,2, é considerado de baixa ou de pequena eficácia. Valores maiores que 0,2 e menores que 0,80 são considerados de média eficácia. E valores maiores que 0,80 são considerados de grande eficácia. E tá aí também, né, a, a referência da onde nós tiramos esses valores, lembrando que esses valores são utilizados amplamente quando o assunto é a psicometria. Bom, alcançar um efeito de magnitude de 0,95 é algo extremamente importante, porque mostra que mindfulness é muito eficaz no tratamento dos transtornos de ânimo, nos transtornos afetivos, como a ansiedade e a depressão. No entanto, esse estudo ele amplifica ainda mais e ele vai estudar minuciosamente como que mindfulness atua nesses dois tipos de transtornos diferentes. Por exemplo, nesse mesmo estudo, a eficácia de magnitude de mindfulness para os transtornos de ansiedade é ainda maior, é de 0,97. E caso você queira saber mais, existem muitos outros estudos que falam sobre as evidências dentro de estudos científicos para os diversos transtornos de ansiedade, como ansiedade generalizada, com e sem pânico, hipocondria, a fobia social, entre diversos outros transtornos de ansiedade. Se você tiver interesse em aprofundar essa visão, me escreve nos comentários aqui embaixo, lembrando que no portal esse vídeo já vai estar lá, tá bom? Então, no portal você tem acesso a um tipo de conteúdo muito mais profundo, que vai melhorar aí não só a sua prática pessoal, mas também vai aprofundar os seus estudos, levando você realmente para um outro patamar de existência e também de prática. Ou seja, concluindo, o mindfulness é muito efetivo tanto para o tratamento da depressão como o da ansiedade, sendo que da ansiedade é ainda mais importante, é ainda um pouco mais eficaz do que para a depressão, para os estados de ânimo de uma forma geral. O segundo estudo que eu quero trazer para você é sobre a insônia, né? Então, insônia que é também um grande problema aí de saúde mental, principalmente porque gera um grande impacto na vida da pessoa. Existem muitos estudos que falam sobre essa correspondência de mindfulness como um tratamento paralelo a outros tratamentos para a insônia. Embora haja necessidade aí de estudos mais aprofundados para entender quais são os mecanismos de ação envolvidos no processo de tratamento de insônia com mindfulness, esse estudo que eu te trago aqui mostra evidências de que mindfulness é extremamente eficaz para combater os sintomas da insônia. E aí a minha prática profissional em particular comprova que, associado a um tratamento de terapia cognitivo-comportamental para insônia, mindfulness acaba se tornando assim um grande catalisador do processo terapêutico no tratamento da insônia, favorecendo muito o restabelecimento da saúde mental por completo. Em relação aos transtornos de alimentação e obesidade, tem muita coisa também que eu quero te trazer. Existem diversos estudos, eu trouxe um aqui para você, já vou falar sobre ele. Existem diversos estudos e não há evidências de que mindfulness pode ajudar na eliminação e perder peso em casos de obesidade, tá? Não existe evidência que comprove, muito embora você possa ler relatos aí pela internet. Eu também tenho alguns casos aqui de pessoas que começaram a praticar o protocolo de Mindful Eating, que é a aplicação de mindfulness no contexto da alimentação e que conseguiram perder peso sim, mas não há evidência científica ainda, né?
E o que tem de evidência científica é que mindfulness pode sim ajudar nos transtornos de alimentação e de maneira consequente, por diminuir a ansiedade, diminuir estresse, há ali uma diminuição de peso, ou seja, a diminuição do peso seria um efeito secundário à prática de mindfulness, já que a atuação principal da prática de mindfulness se dá em um outro campo psicológico, mas que ajuda muito nos transtornos de alimentação. Um outro estudo é relacionado a abuso de substâncias. E aí sim, nós temos aí bons estudos que comprovam a eficiência de mindfulness no combate aí ao abuso de substância. Em relação aos transtornos de personalidade, quero trazer, né, a minha experiência, pessoal a respeito disso. Então, eu frequento aí alguns, congressos de mindfulness e é comum vermos médicos e psiquiatras e psicólogos interessados em mindfulness, para tratamento em associação com transtornos de personalidade que já são, por si só, de difícil tratamento. Então, hoje, o carro-chefe de tratamento para transtornos de personalidade envolve uma abordagem específica que é baseada em mindfulness, que é a terapia dialética comportamental. Então, esse estudo que eu trago aqui para você, inclusive, comprova que a prática de mindfulness é eficiente para diminuir a reatividade emocional e também a impulsividade tão presente no transtorno de borderline. E por fim, para que esse vídeo não fique muito longo, eu queria muito te falar sobre as evidências da prática de mindfulness nos transtornos físicos, né? Na questão de dor crônica e também de doença crônica, como por exemplo a fibromialgia, que é aqui, ó, esse estudo que eu trago aqui para você, de maneira bastante específica. Muitas vezes, caso você não saiba, né? Eu conheço muitos psicólogos porque formo outros psicólogos para atuarem com terapia baseada em mindfulness, e é quase uma unanimidade, os mais de 400 psicólogos que eu já formei através desse curso não tinham domínio ainda sobre os aspectos psicológicos relacionados à dor. E quando nós estamos falando sobre uma dor crônica ou sobre uma doença crônica, nós estamos falando necessariamente da necessidade do psicólogo no meio desse contexto e que muitas vezes chega nesse contexto sem ter qualquer noção a esse respeito. E sim, tem muitas coisas que nós podemos fazer pela saúde mental de quem sofre com dor e com doença crônica e que podem impactar muito positivamente a vida desse paciente. Esse estudo aqui está falando sobre mindfulness ser uma excelente abordagem para quem sofre com fibromialgia. Existem estudos mais aprofundados, como por exemplo o de Sara Lazar, que não está aqui descrito, mas num outro momento eu trago a referência, apesar de que é fácil encontrar também pela internet. Sara Lazar é uma neurocientista da Universidade de Harvard e fez um estudo muito aprofundado sobre a questão da dor e as práticas neurocontemplativas. Ela pesquisa não só mindfulness, ela pesquisa também a meditação transcendental, a meditação e também técnicas do yoga. Dentro do laboratório de Harvard, vou repetir a importância desse papel, desse processo aqui para gente. E ela fala que mindfulness pode impactar na percepção da dor. Então, para quem sobrevive à base de medicamento, que tem sempre uma consequência a nível físico, saber que existe uma prática e aprender essa prática que pode diminuir a percepção da dor, sem ter que precisar lidar necessariamente com as consequências de uma medicação alopática, é extremamente positivo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender a prática de mindfulness dentro de um outro formato associado aí à saúde mental, aproveitando que nós estamos num mês que é o mês de Janeiro Branco, onde que a gente fala muito sobre a questão da saúde mental, sobre os impactos de hábitos que a gente transforma em aspectos de saúde, né? Então, esse vídeo é para que você possa se incentivar a si mesmo, se motivar a realizar mais práticas de mindfulness, e também para você que é profissional, poder se ir aos poucos se aproximando da possibilidade de se especializar nessa técnica tão importante, que precisa de baixa manutenção, que é um hábito saudável em
vários aspectos, como nós podemos ver aqui. E aqui a gente está falando muito sobre tratamento. Quem sabe no próximo vídeo eu falo muito sobre como o mindfulness pode atuar não só como meio de prevenção de doenças mentais e físicas, mas também como meio de promoção de saúde mental, já que se fala muito pouco sobre isso. E em termos de recurso financeiro, é muito mais viável você investir em saúde mental do que você ter que tratar doença mental. Então isso é muito importante, né, porque uma doença mental, ela pode durar anos, o tratamento cada vez mais caro, afinal achar bons terapeutas é algo oneroso, né, e a medicação, quando necessária, também é onerosa, ou seja, por vários âmbitos, investir em saúde mental é melhor do que tratar doença mental. Espero que esse vídeo tenha trazido para você um pouco dessa noção e que você possa aí se motivar a realizar e a olhar para a prática de mindfulness de uma maneira diferente. Te encontro no próximo vídeo, estou ansiosa pelos teus comentários aqui embaixo. Te encontro no próximo vídeo. Um beijo e até lá.